Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 21 de janeiro do ano da graça de 2022. E vamos terminar esta semana voltando e continuando no texto de Hebreus 11 e falando ainda sobre este assunto da fé. E hoje gostava de que pudéssemos pensar juntos sobre um aspecto que tantas vezes nos leva a alguma confusão, alguma dúvida, algum engano. Não há dúvida nenhuma que a fé é algo que está também incluído no processo de provisão de Deus sobre nós. Quando nós olhamos para o texto de Hebreus 11, vemos que pela fé Deus providenciou vitórias, providenciou livramento, providenciou muitas bênçãos àqueles que a experimentaram, que são sem dúvida nenhuma expressões da bondade e da soberania de Deus, e também estão aqui expressos como manifestações desta fé verdadeira que agrada a Deus. E a descrição que nós lemos a partir do versículo 30 deste capítulo tem muitos elementos. As muralhas de Jericó que foram derrubadas, Sadraque, Masaque e Abednego que foram livres do fogo, Daniel que foi protegido dos leões. Muitos são aqueles exemplos de vitórias, de bênçãos que Deus trouxe à vida daqueles que exerceram e experimentaram uma fé verdadeira, esta fé autêntica, uma fé que agrada a Deus. Contudo, convém considerarmos e pararmos um pouco para pensar seriamente sobre este assunto. Por vezes ouvimos falar sobre as conquistas da fé. Ouvimos dizer, tu vais alcançar aquilo que a tua fé te permitir. Isto é perigoso no sentido em que podemos, em algum momento, imaginar que o meu exercício de fé vai fazer com que Deus me leve a alcançar ou conquistar alguma coisa que está no meu coração. O único lugar que a nossa fé nos vai levar, esta fé verdadeira que agrada a Deus, é o lugar que Deus quer que nós vamos. Deus vai nos levar tanto à loucura, eu ponho entre aspas, de construir uma arca no cimo do monte num tempo em que não chovia, como nos vai levar a uma cova perante leões de boca fechada. Esta fé autêntica e verdadeira vai nos levar exatamente ao lugar que Deus quer que nós devamos estar. Tudo para quê? Para a honra e glória do seu nome. Tudo para que o seu nome seja glorificado. Não há nenhuma chance que a minha experiência de fé leve com que Deus altere os seus planos ou deseje algo diferente para a minha vida. Porque, obviamente, e o texto bíblico é claro, quem sou eu para dizer ao Criador o que ele deve ou não deve fazer? O que eu, na minha fé autêntica que agrada a Deus, faço é ajustar-me àquilo que Deus deseja, incluir-me naquilo que Deus quer e agir tal qual como Deus quer. Esta fé que move montanhas é a fé que move a montanha que Deus quer mover e que Deus me inclui nesse processo, em total submissão à sua vontade, ao seu querer. Até porque, amados, na maioria dos casos, o lugar onde esta fé que aqui está descrita neste capítulo, esta fé levou alguém a experimentar ou levou essa pessoa a algum lugar, foram coisas e lugares que, na maioria dos casos, esses homens e mulheres não desejavam, nem tinham a visão de experimentar, mas foi lá que Deus os levou, foi lá que Deus manifestou o seu poder, foi lá que a sua fé foi comprovada, provada e afirmada. Seja com muralhas a cair, seja com vitórias sobre exércitos, seja com fogo a ser extinguido, seja com pedras a cair, sejam a ser cerrados ao meio. O lugar onde Deus os levou
por causa da fé autêntica e verdadeira que agrada a Deus e na qual se cumpriu o seu maravilhoso plano, que Ele, sendo um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, sempre tem planos de bem e não de mal, mesmo quando aos nossos olhos isso não faz sentido nenhum. Amados, este é um desafio tremendo, mais uma vez. É o desafio de nos anularmos, de termos Deus na nossa vida, termos Cristo como a essência da nossa vida, fazendo com que agora não são mais os meus desejos, os meus planos, mas sejam os de Deus, e nesse desejo e no cumprimento desses desejos e desses planos, estar e ir e fazer e dizer aquilo exatamente que Deus quer que eu faça, diga, ou no lugar onde Ele quer que eu esteja. Desafio tremendo, amados. Desafio tremendo, que obviamente mexe com todas as áreas da nossa vida. E isto, amados, é a oração que nos leva a fazer ao Pai, expondo aquilo que é o nosso coração. Nós temos um relacionamento de intimidade com o Pai, expondo o nosso coração. Jesus sabia muito bem que o lugar dele era na cruz. No entanto, naquele momento de dor, de angústia, clamou ao Pai para que, se fosse possível, passasse esse momento. Nós temos um relacionamento de profunda intimidade com o Pai. Aliás, Deus, e nós conhecemos bem o texto em Filipenses 4, deseja muito que nós, nesse processo, possamos expor a Ele as nossas dificuldades, as nossas angústias, porque é nesse processo que Deus vai trazer paz ao nosso coração, no processo em que nós lhe entregamos todas as coisas. Deus quer ouvir o nosso coração. E Deus deseja muito que num ato de fé seja feito o que Ele quer e não o que eu quero. Que eu esteja onde Ele quer que eu esteja e não aonde eu quero estar. Acima de tudo, que a sua vontade seja cumprida nesta terra para que o nome dele seja conhecido, seja honrado, seja glorificado e, em última análise, que este processo todo na nossa vida nos leve até aos seus braços no dia em que Cristo voltar. E queremos que Ele encontre fé nesta terra e que seja a nossa, ou no dia em que Ele nos chamar à sua presença. É um desafio tremendo, amados, este exercício de fé. Este exercício de fé que nos vai levar exatamente ao lugar onde Ele quer que nós estejamos, a fazer exatamente o que Ele quer que nós façamos, a dizer e a pensar exatamente o que Ele quer que nós pensemos e dizemos. Perdão, eu espero, eu creio que vale muito a pena pensar sobre isto. E deixo este desafio para nós, à luz da palavra, nos desafiarmos e nos questionarmos aos pés do Pai e buscar, acima de tudo, a sua preciosa vontade para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, o resto do dia muito abençoado. Eu espero que no domingo possamos celebrar juntos aqui a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo que nos permite, Ele que é o alicerce desta fé e nos permite ter este relacionamento com o Pai. Um grande abraço. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.